Olá, pessoal. Eu resolvi gravar a aula que eu já tinha preparado de doença do refluxo, que era para eu ter apresentado, mas infelizmente a gente não consegue encontrar nesse período de pandemia. Eu acho que é uma maneira interessante da gente testar para ver se vai funcionar, se vai ser útil. Espero que gostem, tá? Então eu vou começar a apresentação aqui. A gente vai falar de doença do refluxo. Bom, então, vamos iniciar aqui. Então, meu nome é Alander, eu sou residente de gastroenterologia do Hospital Life Center e o nosso tema, então, é a doença do refluxo. Bom, é importante a gente começar falando que algum grau de refluxo é fisiológico, né? Só que esse refluxo que é fisiológico, geralmente ele não dá sintoma, ele é pós-prandial, tem uma duração curta e raramente ocorre durante o sono. Então, a gente tem que determinar que o que a gente está falando aqui é doença do refluxo gastroesofágico. É quando isso deixa de ser uma questão fisiológica e vira uma doença, vira um problema, uma patologia que precisa ser abordada e tratada num consultório médico, né? O Consenso Brasileiro de Doença do Refluxo da FBG de outubro de 2013, ele determina, né, ele define a doença do refluxo como uma afecção crônica decorrente do refluxo retrógrado do conteúdo gastroduodenal para o esôfago e órgãos adjacentes a ele, acarretando um espectro variável de sintomas e os sinais esofagianos e ou extraesofágianos associados ou não a lesões teciduais. Então, essa é a classificação que o Consenso Brasileiro de Doença do Refluxo traz para a gente. Bom, em relação à prevalência, de 10 a 20% no mundo ocidental, esse estudo aqui de 2005 que colocou isso, que é de 10 a 20%. A doença do refluxo no Brasil é mais ou menos 12%, 18%, dependendo de qual estudo que a gente usa, tá? O esôfago de Barrett, que é uma complicação da doença do refluxo, né? Que é aquela metaplasia intestinal no esôfago inferior, na porção distal do esôfago, que dá com aquele refluxo ácido continuado, né, que é uma lesão pré-neoplásica, é mais comum em homens. A esofagite não erosiva é mais comum em mulheres, aqui não saiu no slide, mas é mais comum em mulheres. A prevalência de adenocarcinoma é mais prevalente em homens, de 8 para 1, né? A esôfago de Barrett é mais comum, como a esôfago de Barrett é uma lesão pré-neoplásica, então a gente já imaginava que a adenocarcinoma realmente seria mais prevalente em homens. E uma coisa interessante também que há uma relação bem definida entre sobrepeso e obesidade na doença do refluxo. Então isso já prevê que uma das medidas, né, como tratamento da doença, a gente vai ver que é realmente a perda de peso, né, mas eu vou falar um pouco adiante. Bom, manifestação clínica. Eu coloquei até em caixa alta aqui, porque as duas principais manifestações clínicas da doença do refluxo, os sintomas típicos, é regurgitação e pirose, tá? A gente considera que esses sintomas são problemáticos naquele paciente que tem sintoma de 2 ou mais dias na semana. Ou um sintoma um pouco mais grave, um pouco mais intenso, já a partir de um dia na semana. Tá? Outros sintomas pode ter também. Dor torácica é uma manifestação clínica que pode aparecer. E disfagia não é comumente associado à doença do refluxo. Se o paciente apresentar disfagia como queixa, a gente deve ligar o sinal de alerta e pesquisar outras coisas que não doença do refluxo, por exemplo, neoplasia, algum distúrbio de motilidade, estenose, anel esofágico, alguma coisa assim. Em relação aos sintomas atípicos, inclui-se dispepsia, a dor epigástrica, náusea, né, distensão, eructações, são algumas manifestações atípicas da, da doença. Tá? Saciedade precoce é outra que a gente também algumas vezes aparece, né? Mas também não são sintomas típicos. Muitas vezes, quando aparece esse tipo de queixa, a gente tem que pesquisar outras coisas também. Tá? Esses pacientes muitas vezes apresentam manifestações pulmonares, asma, pode manifestar como asma, tosse crônica, pneumonia de repetição, rouquidão, pigarro continuamente, halitose, né? Esses pacientes a gente também deve investigar,
tá? Odinofagia também é uma queixa que esse paciente pode apresentar, só que odinofagia geralmente é um sinal de alarme. Esse paciente, quando apresenta odinofagia, muitas vezes ele tem ulcerações, tá? Eu vou mostrar adiante, e aí tem algumas recomendações que a gente precisa fazer. É importante lembrar que no caso aqui eu só coloquei essa imagem para a gente poder ver quais então são as manifestações clínicas típicas: regurgitação e pirose. Então a gente está vendo ali a paciente com uma queixa, né, com a mão no abdômen ali, queixando, e a mão na boca ali, quando aqui é regurgitação, tá? A gente tem que lembrar que essas queixas diminuem e muito a qualidade de vida do paciente. Então diminui horas trabalhadas, diminui horas de sono, principalmente naqueles com sintomas noturnos. E uma coisa interessante também que a gente deve lembrar é que a frequência dos sintomas não tende a mudar muito com a idade, não. Mas a intensidade diminui a partir dos 50 anos. Então, muitas vezes, os pacientes, a partir dos 50 anos, começam a melhorar dos sintomas, mesmo tendo a mesma intensidade de refluxo. Tá bom? Como é que funciona o diagnóstico, então? Muitas das vezes, o diagnóstico é presuntivo. A gente pode estabelecer se esse paciente tem sintoma típico, né, que é, como eu disse, azia e regurgitação, pelo menos 2 vezes na semana, por 4 a 8 semanas, né? Nesse caso, quando a gente tem essa característica, a gente já pode lançar a mão dos IBPs, tá? Que é o principal tratamento para a doença do refluxo, tá? Vou falar um pouco mais adiante, dose e etc. Então, a gente vai tratar esse paciente durante algum período também, vou falar mais adiante, mas durante 8 semanas, a gente está autorizado a tratar só com sintomas típicos, sem nenhuma propedêutica complementar, né? No caso daqueles pacientes que se manifestam como dor torácica, a gente vai primeiro afastar causas cardíacas, obviamente, né? Ver que realmente não é nenhuma questão cardíaca ali para a gente poder determinar e iniciar o tratamento sem nenhuma outra propedêutica complementar, tá? Em relação à endoscopia, é uma dúvida então que muita gente tem. Lança a mão de endoscopia de cara nesse tipo de paciente? Não. Eu estou autorizado a iniciar o tratamento apenas com a avaliação clínica e endoscopia, então fica reservado naqueles pacientes com fatores de risco e sinais de alarme. E quais são esses fatores de risco e sinal de alarme? É aquele paciente que tem uma dispepsia, uma queixa nova a partir dos 60 anos, não tinha, não é comum, né? Como eu disse lá atrás, o paciente normalmente melhora dos sintomas a partir dos 50 anos, então se a partir dos 60 apresenta uma alteração nova, a gente deve ligar o sinal de alerta e esse paciente tem indicação. Aqueles pacientes que apresentam sangramento gastrointestinal, hematêmese, melena, hematoquesia, um exame de sangue oculto nas fezes, também a gente deve lançar a mão da endoscopia. Anemia por deficiência de ferro, não explicado por outro motivo, anorexia, perda de peso inexplicável, disfagia ou dinofagia, disso não é sintoma comum. Né? A dinofagia, como eu disse, geralmente é que o paciente tem ulceração, então a gente precisa investigar. Paciente que está apresentando vômito persistente, paciente que tem um história de neoplasia do trato gastrointestinal em parente de primeiro grau, são pacientes que a gente precisa ligar o sinal de alerta e ver esses fatores de risco e solicitar, então, a endoscopia. A endoscopia, em 2/3 dos pacientes, esses 60% das endoscopias, pode apresentar o exame normal, tá? Porém, tem uma boa especificidade, né? Se você faz o exame e vê a alteração lá, você pode determinar que esse paciente tem. Então, você tem uma especificidade até razoável, tá? Aqueles pacientes que você fez a endoscopia, viu lá que tinha uma esofagite leve e começou a tratar, não tem necessidade da gente repetir uma nova endoscopia, como controle de cura, por exemplo. A não ser que esse paciente tenha um esôfago de Barrett, ou esse paciente apresentou novos sintomas, ou esse paciente está refratário ao tratamento, ou esse paciente tinha alguma lesão mais grave, mas normalmente, na maioria dos casos, a gente não precisa repetir. Em relação à biópsia, também não é recomendado de rotina para o diagnóstico da doença do refluxo. Tá? Em relação à endoscopia, a gente tem algumas classificações endoscópicas que vão determinar como que a gente vai lidar com esse tipo de paciente. Mais usada é a classificação de Los Angeles, né, que divide em 4 graus, de A a D, A sendo a mais leve, D a mais importante, né, a mais grave. Né.
A, então, uma ou mais erosões menores de 5 milímetros. B, uma ou mais maiores de 5 milímetros em sua maior extensão, não contínuas entre os ápices das duas pregas esofágicas. C, erosões contínuas entre os ápices de pelo menos duas pregas, envolvendo menos de 75% do órgão. E D, ocupando pelo menos 75% do órgão. Aqui, uma figurinha só para a gente poder ver. Né? Ali é grau A, menor que 5 milímetros, B, maior que 5 milímetros, ali grau C, menor que 75% do órgão, e ali grau D, 75% da diferença do órgão. Né? Que nas imagens não ficaram muito boas, não, mas só para a gente poder exemplificar como é que funciona essa classificação. Né? Em relação ao esôfago de Barth, né, que é a lesão neoplásica, pré-neoplásica, que a gente deve ficar atento, tem alguns fatores de risco. Aqueles pacientes que têm a duração do doença do refluxo por 5 a 10 anos, pacientes acima dos 50 anos, sexo masculino, como disse lá na epidemiologia, lá no começo da apresentação, indivíduos caucasianos, pacientes com hérnia hiatal, pacientes com obesidade, pacientes com refluxo noturno, pacientes que usam tabaco atual ou pregresso. Então, esses pacientes têm um fator de risco aumentado para esôfago de Barth. Tá? Dando sequência, então, à propedêutica, né, complementar da doença do refluxo, a manometria também não é recomendada para diagnóstico de doença do refluxo. A gente vai recomendar a manometria para avaliação pré-operatória. Então, alguns pacientes que a gente vai ter que lançar a mão de cirurgia anti-refluxo, a gente pode fazer uma manometria pré-operatória. E RET, que é a radiografia contrastada, também não é recomendada para diagnóstico. Também tem recomendação para outro tipo de queixa, né? Se o paciente tiver algumas queixas mais de motilidade. Tá? Pegametria é um exame que a gente pode sim lançar a mão e ele pode ser usado como diagnóstico, né? Naqueles pacientes que têm sintomas persistentes, seja ele típicos ou atípicos, principalmente depois da gente iniciado o IBP falhou no tratamento. Tá? E a gente pode usar também para monitorizar a adequação do tratamento naqueles que mantêm os sintomas, tá? Monitorar a adequação se está adequado, tá? Aqui uma imagem, então, para mostrar como é que funciona a pH-metria, que é essa monitorização ambulatorial do pH. A gente tem esse fio, né, que esse dispositivo, na verdade, que é colocado transnasalmente, vai lá na porção distal do esôfago e aí monitora o pH ali. Se o paciente está tendo refluxo ali, ele mede o pH e vê durante quanto tempo do dia, das 24 horas do dia, esse paciente está apresentando esse refluxo. Né? Existe a pH impedanciometria, né, impedância pH-metria, que também é um exame um pouco mais sofisticado, que ele tem uma impedância, por impedanciometria ele consegue identificar não só o refluxo ácido, como o refluxo não ácido também. Muitas vezes a gente vai ver que esses pacientes mantêm sintoma, apesar do tratamento, porque trata-se de refluxo não ácido. Então aqui, tirado do guideline do American Journal, de março de 2013, essas recomendações que eu falei detalhadamente, mas só para a gente poder resumir aqui. Então, o teste com o IBP, ele é recomendado naqueles pacientes então com sintomas clássicos, sem sinais de alarme, né? A radiografia contrastada ele não é diagnóstico de doença do refluxo, ele é usado então para avaliar disfagia, e não é usada só se o paciente tiver alguma complicação, como estenose, anel esofágico, né, algum sinal de disfagia, então. A endoscopia, aqueles pacientes de alto risco, aqueles pacientes com sinais de alarme. A gente vai considerar, então, fazer mais cedo naqueles pacientes idosos, aqueles pacientes com risco de esôfago de Barrett, pacientes que não respondeu ao IBP. A biópsia esofágica também não é indicada de rotina para diagnóstico. A gente vai usar ela muitas vezes para diagnóstico diferencial, excluir outras causas, né, que não doença do refluxo, daqueles sintomas. A manometria, então, como eu disse, usado na avaliação pré-operatória, não é recomendado como diagnóstico. Tá? A gente pode usar para afastar alguma outra doença de motilidade, acalásia, esclerodermia, alguma outra questão esofágica aí. E essa monitorização do refluxo ambulatorial, que é a pH-metria,
ela sim pode ser usada como diagnóstico, né? Principalmente naqueles pacientes que são refratários, talvez, a gente usa o IBP durante algum tempo e o paciente mantém os sintomas. A gente pode lançar a mão para poder fazer o diagnóstico e, no caso da impedanciometria, como eu disse, para identificar refluxo não ácido. Bom, agora em relação ao tratamento. Em relação ao tratamento, a gente tem tratamento medicamentoso, tratamento não medicamentoso. Em relação ao tratamento não medicamentoso, a gente pode lançar a mão de algumas medidas comportamentais. Os pacientes que têm sintoma noturno, principalmente, a gente pode orientar a elevação de cabeceira, recomendar evitar a refeição 2 a 3 horas até antes de dormir, eliminar aqueles pacientes que têm alguns alimentos que são gatilhos, café, menta, chocolate, alimentos condimentados ou gordurosos, a gente pode recomendar. Pedir para evitar tabaco, álcool. Essas medicações eles diminuem a pressão no esfíncter esofágico inferior e aí isso pode favorecer refluxo. Como eu disse lá no início, como esses pacientes obesos e sobrepesos, eles têm uma maior probabilidade de ter doença do refluxo, é recomendado também a perda de peso nesses pacientes. Bom, aqui também, tirado do guideline, é um resumo dessas recomendações que eu disse. Perda de peso, então, é recomendado, principalmente naqueles pacientes com MC acima de 25 ou pacientes que têm ganho de peso recente. Melhora, às vezes, o sintoma, melhora o pH. Elevação da cabeceira, melhora também o pH, o refluxo, melhora os sintomas. Recomenda para mais ou menos uns 15 centímetros. Muitas vezes a gente recomenda o paciente colocar livro embaixo do pé da cama. Tem alguns travesseiros que são tipos de que são que você pode comprar, orientar o paciente a comprar, que são já levanta a cabeceira, o paciente dorme mais numa posição com a cabeceira um pouco mais aumentada, também melhora esses sintomas. Recomendar esses pacientes, então, evitar a alimentação antes umas 2 a 3 horas antes de dormir. Então, às vezes, melhora a acidez, então, às vezes não melhora o sintoma, melhora um pouco, principalmente nesses pacientes que têm refluxo noturno. E aqui, esses dois últimos, eu achei interessante que ele coloca aqui, tabaco e álcool, ele recomenda, ele fala que cessação disso não melhora sintoma, não melhora o pH, cessação também, né, interrupção de chocolate, cafeína, comida condimentada, etc., também não melhora, não é recomendado de rotina. Poxa, mas tabaco e álcool, cessar tabaco e álcool, a gente recomenda isso de maneira geral, para todo tipo de paciente, né? Então, por que não recomendar, né? Então, a gente acredito que a gente pode sim recomendar aos nossos pacientes que interrompam e alguns pacientes podem sim apresentar melhora. E essas medicações, e esses alimentos também. Alguns pacientes notam correlação. Ó, doutor, quando eu tomo café, quando eu como comida condimentada, piora. Então, por que não recomendar a esses pacientes suspender esses alimentos? Né? Então, acho que pode sim ser medidas que a gente pode recomendar aos nossos pacientes. Agora, em relação ao tratamento medicamentoso, então. Aqueles pacientes que têm sintoma leve, que têm sintoma uma vez por semana só, então não, nem é tão classificado então, como doença do refluxo, uma doença do refluxo mesmo, né? A gente pode recomendar antiácido. Não diminui refluxo, mas às vezes diminui, melhora sintoma. Então a gente pode recomendar sob demanda. O paciente tem uma vez por semana, raramente tem sintoma, recomenda ele assim que apresentar sintoma tomar antiácido. Muitas vezes pacientes eles melhoram, tá? Em relação ao sucralfato, esse sucralfato ele é um agente de superfície que ele adere na superfície da mucosa e aí promove cicatrização de úlcera, protege com lesões, de lesões pépticas. Só que, no entanto, ele tem uma curta duração de ação. Então, em comparação aos IBPs, que são os principais medicamentos usados, ele não é tão eficaz. A gente vai deixar ele reservado para doença do refluxo na gravidez, tá? A gente que não costuma usar essas medicações de rotina, não. Em relação aos antagonistas da histamina, do receptor de histamina 2, né, ranitidina e etc., eles diminuem a secreção ácida, né, inibindo então o receptor da histamina 2 na célula parietal. Só que esses medicamentos eles desenvolvem uma taquifilaxia de 2 a 3 semanas após o início do seu uso, que aí às vezes limita então o nosso uso do manejo da doença do refluxo. Outra coisa também que
a gente pode usar eles em casos leves, então, e ponte, eu vou falar um pouco adiante, retirado do IBP. Quando a gente for retirar o IBP, às vezes o paciente apresenta sintomas, quando a gente tenta diminuir a dose, a gente pode lançar a mão deles também para ajudar no desmame do IBP. Porém, a gente tem alguns estudos recentes que mostram alguns efeitos colaterais da ranitidina, recomendando não se usar, né? Então seria preferível a gente usar a famotidina, que é uma medicação indisponível no Brasil. Indisponível, não é amplamente disponível para a gente. Então a gente acaba ficando um pouco sem poder usar os bloqueadores H2. Tá? Eu mantive nessa apresentação porque no guideline, nesse guideline americano, que foi a principal fonte que eu usei para poder fazer essa apresentação, ele ainda coloca. Tá? Então, a principal medicação que a gente vai usar no tratamento do doença do refluxo realmente os inibidores da bomba de prótons. Então, aqui ele fala que deve ser usado naqueles pacientes que falham, né, ao tratamento, mas aqui a gente já vai usar de cara o IBP, tá bom? O IBP é a dose padrão, né, a gente usa por 8 semanas, mais ou menos, e o paciente melhora em 86% dos casos. O paciente com esofagite erosiva, em 86% dos casos, se você usar a dose padrão corretamente, os pacientes melhoram. E qual que então que é essa dose padrão? De omeprazol 40, pantoprazol 40, esomeprazol 40, lanzoprazol 30, isso uma vez ao dia a gente pede para usar em jejum, né, antes do café da manhã, que a gente sabe que os IBPs, se usados em jejum, eles têm um melhor efeito, né? A melhor supressão ácida dele realmente é em jejum. E aqueles pacientes que têm uma esofagite mais grave, tipo grau C, grau D de Los Angeles, a gente pode recomendar usar a dose dobrada, né, dos IBPs, tá? E qual que vai ser a duração, então, dessa supressão ácida? Por quanto tempo que nós vamos utilizar dessa medicação? Aqueles pacientes sem esofagite erosiva grave e sem esôfago de Barrett, a gente deve usar na dose mais baixa e pela menor duração apropriada à condição de tratamento. Aqueles pacientes que já estão usando até mais de 6 meses, a gente reduz a dose antes de interromper, e aí usa, nesse caso, como eu disse, os antagonistas H2, da histamina 2, para poder fazer a ponte, naqueles sintomas leves, intermitentes, né? E interrompe completamente a supressão ácida naqueles pacientes assintomáticos, tá bom? E nos pacientes, então, com esofagite grave ou com esôfago de Barrett, como é que a gente vai fazer? Se o paciente tem esse sintoma, geralmente eles vão requerer uma manutenção desse tratamento, né? Muitas vezes a gente vai tentar tirar esse medicação e o paciente volta a ter sintoma e volta a ter recorrência de complicações. Então, muitas vezes, se a gente tentar diminuir ou descontinuar, não vai ter uma boa resposta. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles precisam usar a longo prazo a medicação. Em relação à doença do refluxo refratário, então. A doença do refluxo refratária, ela tem uma definição controversa, né? Refratariedade ou falha terapêutica, é uma definição um pouco controversa. De acordo com a maioria dos especialistas, então, pacientes com doença do refluxo que exibe parcial ou falta de resposta total ao inibidor de bomba de prótons 2 vezes ao dia, a gente considera que falhou na terapia com IBP. 10 a 40% dos pacientes com doença do refluxo não respondem ao IBP. É interessante a gente poder falar, vou falar adiante aqui, mecanismos dessas falhas, né? Então, também a falta de resposta sintomática satisfatória, IBP, uma vez ao dia, deve ser considerada uma falha na terapia com IBP. Então, quais são essas causas da refratariedade ao tratamento? A principal causa, primeira, é a adesão, né? A gente deve orientar bem o paciente como que usa a medicação, perguntar como que ele está usando, né? Está usando a melhor, como eu disse, a melhor supressão ácida é quando a gente toma em jejum, está na dose correta, está tomando o correto. Muitas vezes a gente pode lançar a mão de outras formas de aplicar a medicação que eu vou falar um pouco adiante. Alguns pacientes,
eles têm um metabolismo diferente do IBP. Tem pacientes que são metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos. Como que funciona isso? Os IBPs, eles são metabolizados pelo sistema do citocromo hepático, sendo o CYP2C19 que tem um papel dominante no metabolismo dos IBPs. A atividade desse citocromo é determinada por um certo polimorfismo genético. A gente sabe que 5% dos pacientes caucasianos e às vezes acima de 10% dos pacientes asiáticos, orientais, eles são homozigotos para uma mutação nesse citocromo. Então, eles são metabolizadores lentos. Esses metabolizadores lentos, geralmente, eles têm uma maior supressão ácida. Porém, alguns homozigotos também, ele tem uma mutação selvagem que eles são metabolizadores rápidos. E aí o efeito dos IBPs, nesse caso, ele é diminuído. Então, esse tipo de paciente ele pode apresentar uma falha ao IBP, né? Manter sintoma mesmo a gente fazendo a utilização adequada da medicação. Outra questão também que pode ser causa da refratariedade do tratamento é o refluxo não ácido, né? Vou falar um pouco adiante, mas o refluxo não ácido, que a gente identifica na pH e pedaçometria, às vezes não tem resposta ao IBP. Aí, nesse caso, uma das medicações que podem ser usadas é baclofeno. Também vou falar um pouco adiante em relação ao baclofeno. Bom, qual que pode ser outra causa da refratariedade? Hipersensibilidade ao refluxo. O paciente tem uma doença funcional, né? Não ser doença do refluxo propriamente dito, ser uma hipersensibilidade ao refluxo. Tem um refluxo e esse paciente sente uma hipersensibilidade. Nos critérios de Roma 4, para determinar, então, se esse paciente tem uma hipersensibilidade do refluxo, aqueles pacientes que têm esse sintoma nos últimos 3 meses, com diagnóstico até pelo menos 6 meses antes do início dos sintomas. Na verdade, sintomas 6 meses antes do diagnóstico. Tá? Quais são esses sintomas? Sintomas retroexternais, incluindo azia, dor no peito. Aqueles pacientes que têm endoscopia normal e ausência de evidências de que esofagite eosinofílica é a causa dos sintomas. Ausência de distúrbios motores principais do esôfago, obstrução da calásia, aquela junção esôfago-gástrica, espasmo esofagiano, esôfago em britadeira, peristaltismo ausente. Então, descartar isso com manometria. E evidência do desencadeamento dos sintomas por eventos de refluxo, apesar da exposição normal ao ácido, monitoramento do pH ou da impedância. E a resposta à terapia antisecretora, nesse caso, não exclui o diagnóstico. Tá? Então, isso aí são pacientes que têm hipersensibilidade ao refluxo. Então, muitas vezes, mesmo você lançando mão dos IBPs, diminuindo o refluxo, o paciente mantém sintoma. Outra coisa também, diagnóstico diferencial, né? Esofagite eosinofílica, algum outro diagnóstico alternativo. O tempo de melhora dos sintomas e da endoscopia é variável dentro das 8 semanas. Né? Então, o tratamento é recomendado por 8 semanas e é variável. Tem paciente que melhora mais rápido, tem paciente que demora um pouco mais. Obviamente, aquele paciente que tem lesões mais graves, esofagite de grau C e D de Los Angeles, tendem a demorar mais para melhorar. Né? Mas a taxa de melhora dos sintomas, segundo os estudos, é de 11,5% a 12% por semana. Tá? E qual vai ser a recomendação? O que a gente vai fazer, então, nesses casos? Aqueles pacientes que apresentam sinais de alarme, que são aqueles sinais que eu já disse, dispepsia em paciente acima de dispepsia nova, sangramento gastrointestinal, anemia branquiferro, anorexia, etc., que eu já disse naquele slide anterior, lembrar de pedir endoscopia precocemente. Se não tiver sinais de alarme, então mudar estilo de vida, checar a adesão, otimizar a terapia com IBP. A gente sabe que esses pacientes, como eu disse, às vezes, dependendo do tipo de metabolismo deles, se a gente usar só o IBP de manhã, esse paciente, às vezes, no final do dia está tendo sintomas. Então, muitas vezes, a gente pode partir a dose. A dose é 40 mg ao dia, a gente pode usar 20 mg de 12 em 12 horas. A gente pede para o paciente tomar 20 mg antes do café da manhã, 20 mg antes do jantar. Muitas vezes, só de a gente fazer isso, o paciente já melhora. Ou dobrar a dose, 40 mg 2 vezes ao dia. Ou trocar o IBP, tem paciente que responde melhor ao omeprazol, ao pantoprazol, ao lansoprazol, ao esomeprazol. A gente pode tentar trocar o IBP. Então, muitas vezes, a gente pode tentar manejar com troca de IBP essa refratariedade. E o paciente pode responder. Naqueles pacientes que são refratários, mesmo que a gente muda o tratamento,
a gente tem que lançar a mão da biópsia, né? Caso não tenha sido feito, lançar a mão da endoscopia e biópsia, principalmente para a gente poder descartar outras doenças, né? Para poder fazer o diagnóstico diferencial, como eu já disse também, né? Na doença refratária também a gente pode lançar a mão de impedância ou pH-metria, principalmente naqueles pacientes que falham ao tratamento, a gente otimizou, mudou o IBP, otimizou a dose, a gente também pode lançar a mão para a gente poder monitorar melhor aquele pH esofágico ali, pensando que esse paciente pode apresentar um refluxo não ácido, né? Então é importante a gente pensar nesse tipo de teste. E é importante salientar que esse teste ele deve ser realizado durante o tratamento com IBP, naqueles pacientes com resposta parcial, para determinar se existe ou não uma exposição patológica, uma não ácida ali. Né? Porque se a gente tirar o IBP e tiver refluxo ácido, a gente não sabe se é refratariedade ou se é porque suspendeu a medicação. Então a gente faz com o paciente usando o IBP e a gente pode determinar ali se tem refluxo não ácido, por exemplo. Então, lembrar que esse tipo de teste a gente tem que fazer com o paciente em uso do IBP. Então, não suspende o IBP para fazer o exame. Outro exame também, que, como eu disse, não é usado para diagnóstico de doença do refluxo, mas nesses casos, se o paciente estiver apresentando refratariedade, a gente pode lançar a mão, que é a manometria, principalmente se o paciente tiver queixa de motilidade esofágica. Ruminação, disfagia, regurgitação, então são outro exame que a gente pode lançar a mão também. Na doença, então, refratária, depois que a gente identificou, viu isso tudo, viu que realmente esse paciente não tem resposta realmente ao IBP, a gente pode lançar a mão, tentar lançar a mão do antagonista H2, né? Também com aquelas limitações que eu já disse algumas vezes. E o baclofeno. O baclofeno, principalmente em refluxo não ácido, mas o baclofeno também ele pode ajudar. A gente começa com uma dose baixa, 5 a 10 miligramas, 2 vezes ao dia, antes das refeições. Aos pacientes que não respondem, a gente pode aumentar, às vezes 5 miligramas a cada 4 dias, até chegar a 20 miligramas 3 vezes ao dia. E lembrar de monitorizar efeitos colaterais. O baclofeno ele tem alguns efeitos colaterais, principalmente no sistema nervoso central, porque ele atravessa a barreira hematocefálica. Lembrar disso. Então, às vezes o paciente evolui com sonolência, confusão mental, tontura, fraqueza, tremor. Então, nesses casos, a gente deve descontinuar a medicação. E naqueles casos que não apresentaram efeitos colaterais, a gente manteve 4, 8 semanas de baclofeno e não teve uma resposta eficaz, não tem por que a gente continuar usando essa medicação, né? Principalmente os efeitos colaterais que ela pode apresentar, então a gente acaba suspendendo a medicação. Outra medicação também que a gente pode lançar a mão é procinético, a depender também dos sintomas. Aquele paciente que às vezes apresenta um pouco de disfagia, esses sintomas um pouco mais atípicos, a gente pode lançar a mão que pode ajudar também. Às vezes, na hora de suspender a terapia supressora do IBP, a gente pode lançar a mão de procinético, bromoprida, domperidona, para ajudar ali como sintomático, sob demanda. Então, também a gente pode lançar a mão. Em relação à cirurgia anti-refluxo, eu não quis entrar em detalhes em relação à cirurgia anti-refluxo, eu acho que não é a ideia da aula, não. A ideia é falar quando usar, mas técnica endoscópica, laparoscópica, tradicional, etc., eu acho que não vale a pena a gente usar. A gente vai usar a terapia anti-refluxo naqueles pacientes que a gente necessita de altas doses de IBP para controlar os sintomas. Os sintomas são persistentes, que são comprovadamente causados pela doença do refluxo, tem dano de mucosa, mesmo com a terapia otimizada, tem uma perturbação estrutural, né, principalmente pacientes que têm hernia de hiato, então esses pacientes eles se beneficiam mais disso. E ele não é recomendado naqueles pacientes que demonstram uma falta de. Que não demonstram uma completa falta de resposta à terapia com EBP. Então é importante a gente salientar que não é um tratamento de primeira linha. Né? A gente primeiro lança a mão dos IBPs, a não ser que você já vai fazer a cirurgia de correção de hérnia por outro motivo, né? O paciente
tentou e não conseguiu, então geralmente a gente vai usar a cirurgia em casos refratários da doença do refluxo, tá? Muitos estudos mostram que a eficácia da cirurgia em comparado com a otimização do tratamento medicamentoso é a mesma. Então não tem por que a gente expor o paciente a um risco, né, de complicação que toda cirurgia pode ter, de a longo prazo essa cirurgia ter alguma, né, ter que ter uma nova abordagem, o paciente evoluir com alguma estenose, né, evoluir com uma impactação, sintomas disfágicos ali. E então a gente realmente prefere o tratamento medicamentoso com inibição da bomba de prótons na terapia supressora ácida. E aí, nos casos refratários, a gente avalia, então, se usa ou não a cirurgia anti-refluxo. E naqueles casos, então, que eu disse de hipersensibilidade ao refluxo ou azia funcional, como é que a gente vai lidar com esse tipo de paciente? Primeira coisa, esse paciente ele deve ser tranquilizado que a natureza desses sintomas dele é benigna, né? Que não é neoplasia, que não é nada grave. Então, muitas vezes, quando a gente fala isso, o paciente já fica mais tranquilo e a gente já consegue ter uma boa resposta, né? Naqueles pacientes que mantêm o sintoma, a gente pode lançar a mão de moduladores de dor. Antidepressivo tricíclico, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, trazodona. Geralmente a gente começa com uma dose baixa, nortriptilina 25, citalopram 20, fluoxetina 20. A dose inicial ela deve ser ajustada conforme a tolerância e a resposta. A gente deve lembrar que os antidepressivos ele tem um início de ação às vezes um pouco tardio. Então deve-se tentar esperar de 2 a 4 semanas de terapia antes de aumentar a dose. Então não adianta o paciente voltar logo, um mês lá e falar, doutor, não melhorou. Então a gente tem que esperar, lembrar. Geralmente esse tratamento a gente mantém até por 12 semanas antes de parar, né? Porque tem um efeito, realmente demora um pouco para iniciar o efeito, a gente uns 3 meses a gente espera, e a partir disso, caso não tenha resposta, não tem por que a gente continuar, então, esse tratamento. Então é isso, pessoal, espero que tenha gostado, tenha sido esclarecedora. Peço desculpas pelos erros técnicos, defeitos, assim, que eu realmente não sabia mexer com esse aplicativo que eu coloquei aqui para fazer a gravação. E vamos tentar. Quem tiver interesse e quiser fazer outras aulas aí, acho bacana. É uma forma boa de estudo. Tá bom? Um abraço a todos.